A Constituição do Estado é a sua lei fundamental, a lei das leis, a lei que define o modo concreto de ser e de existir do Estado, podendo ser conceituada por um aspecto sociológico, político ou jurídico. Em 1824, o Brasil teve sua primeira Constituição. Ela foi outorgada, o que significa que foi imposta, sem consentimento popular, por Dom Pedro I, então imperador do país. Aquele que puxou o brado heróico independência ou morte, se fazendo ouvir pelas margens plácidas do Ipiranga. Dom Pedro, descontente com a Assembleia Constituinte, que elaborava a Constituição que limitava o poder do imperador, em novembro de 1823, dissolveu a Constituinte e convocou 6 ministros e alguns políticos de sua confiança para redigir a nova Constituição brasileira. Dom Pedro I também participou da redação do texto constitucional, garantindo assim a manutenção do seu poder de imperador, concentrando o poder em suas mãos, através do poder moderador. O poder moderador, exercido pelo imperador, estava acima dos outros poderes. Através deste poder, o imperador poderia controlar e regular os outros poderes. Assim, o imperador tinha o poder absoluto sobre todas as esferas do governo brasileiro. Nossa primeira Constituição foi escrita e analítica, ou seja, suas regras eram codificadas em um documento e este documento era detalhado e prolixo, ao contrário, por exemplo, da inglesa, que é baseada em costumes, ou da americana, que adota o modelo sintético, conciso. Ela foi dogmática e transitoriamente imutável. Manteve essa característica por 4 anos e, após isso, passou a ser semi-rígida. Em 1891, o Brasil teve sua segunda Constituição, porém, primeira após a proclamação da República, sendo assim a primeira Constituição republicana. Sua função principal era estabelecer no país os princípios do regime republicano, seguindo o sistema de governo presidencialista. Com algumas características liberais, apresentou grandes avanços se comparada com a Constituição anterior. Assim como a Constituição de 24, esta foi escrita e codificada. No entanto, foi promulgada, o que significa que o povo teve participação no texto constitucional. Ela passou a ser rígida, exigindo assim um longo processo para alteração, e material, importando mais a matéria tratada que a forma ou local onde encontram-se suas normas. Aqui, houve a divisão dos poderes em 3: Executivo, Presidente da República, governadores e prefeitos; Legislativo, deputados federais e estaduais, senadores e vereadores; e Judiciário, juízes e promotores. E o estabelecimento do voto universal masculino, ou seja, somente os homens poderiam votar. Além das mulheres, não poderiam votar menores de 21 anos, mendigos, padres, soldados e analfabetos. No tocante aos direitos dos cidadãos, a Constituição de 1891 determinava que todos eram iguais perante a lei, consagrando assim o princípio da isonomia, além de estabelecer direitos como a liberdade de culto religioso e de imprensa. A política do café com leite, vigente no Brasil no início do século XX, consistia em um constante rodízio de presidentes paulistas, o café, e mineiros, o leite. Quando, em 1930, o presidente Washington Luiz escolheu mais um paulista para sucedê-lo, a oligarquia mineira se rebelou, unindo-se com outros estados na famosa Aliança Liberal, apoiando a candidatura de Getúlio Vargas. Com a derrota da Aliança Liberal, agravada pela situação econômica, partiram para a luta armada e, em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas e os seus jovens tenentes assumiram o poder. Através de um decreto, Getúlio Vargas passou a exercer os poderes executivo e legislativo, dissolvendo o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas Estaduais e as câmaras municipais, acabando de vez com os últimos resquícios da democracia brasileira. Surge daí a Revolução Constitucionalista, de pequena e efêmera existência,
forçando Getúlio a consentir na elaboração de uma nova Constituição para o país. A nova Constituição, promulgada em 16 de julho de 1934, era analítica, contendo mais que o dobro das disposições presentes na de 1891, e assim como ela, era rígida. Foi fortemente influenciada pela Constituição de Weimar, alemã. Por essa Constituição, foi introduzido no Brasil o voto para as mulheres, a obrigatoriedade e gratuidade no ensino primário, a criação do mandado de segurança, a instituição do salário mínimo e a criação da Justiça do Trabalho. No dia 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas, dando um alto golpe, outorgou uma nova Constituição ao país. Conhecida como Carta Polaca, em virtude da grande semelhança que guardava com a fascista Constituição da Polônia, a Constituição outorgada de 1937 carecia de vários dispositivos de garantia dos direitos fundamentais, como, por exemplo, o mandado de segurança e o direito de manifestação de pensamento. Foi instituída a pena de morte para crimes políticos e homicídios considerados mais graves. Como se isso não bastasse, conferiu amplos poderes ao presidente da República, ampliou o prazo de mandato presidencial, criou o estado de emergência para restrição temporária das garantias individuais, dissolveu o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais e eliminou a autonomia dos Estados-membros. Os Estados-membros viveram sob o regime da intervenção federal, os interventores sendo, na verdade, delegados do presidente. As liberdades de imprensa e de opinião foram amordaçadas e também dissolvidos os partidos políticos. A Constituição Brasileira de 1946 substituiu a existente durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Com sua queda, assumiu a presidência o general Eurico Gaspar Dutra. O então presidente convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para que se pudesse promulgar uma nova Carta Constitucional. As liberdades que Getúlio havia acrescentado à Constituição de 34, que foram retiradas por ele mesmo em 37, voltaram a integrar a Carta de 1946. A Constituição Brasileira foi promulgada no dia 18 de setembro de 1946 e entre suas regulamentações estavam a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de manifestação de pensamento e ausência de censura, a inviolabilidade do sigilo de correspondência, a liberdade de consciência, crença e exercício de cultos religiosos, liberdade de associação para fins lícitos, inviolabilidade da casa como asilo do indivíduo, prisão só em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente e garantia da ampla defesa do acusado e extinção da pena de morte. No que se referia à organização do processo eleitoral, a Carta de 1946 diluiu as bancadas profissionais de Getúlio Vargas e aumentou a participação do voto das mulheres, estabelecendo o voto universal para os maiores de 18 anos, excluindo ainda analfabetos, cabos e soldados. A Constituição de 46 possuía 218 artigos, além de um ato das disposições transitórias, com mais 36 artigos, sendo assim escrita e analítica, como as anteriores. Quanto ao conteúdo, pode ser caracterizada como formal, pois, para ser considerada constitucional, preocupava-se mais com a forma das normas que com o conteúdo. E quanto à finalidade, era dirigente, estabelecia metas e objetivos a serem alcançados pelo Estado. Esta Constituição ficou em vigor até o golpe militar. Em 15 de março de 1967, entrou em vigor a Sexta Constituição Brasileira. Embora promulgada pelo Congresso Nacional, esta Constituição foi outorgada pelo Executivo através do Congresso, que só fez cumprir a vontade autoritária daquele poder. Ela preocupou-se com a segurança nacional, deu mais poder ao presidente da República, que passou a ser eleito indiretamente, e manteve as características gerais da organização do Estado e dos poderes. Sendo assim, como as anteriores, formal, escrita, dogmática, rígida e analítica.
Em 1968, foi editado o Ato Institucional número 5, que rompeu com a ordem constitucional, e o Ato Complementar número 38, que decretava o recesso do Congresso Nacional. Em 1969, novo Ato Institucional número 12, que afastou o presidente Costa e Silva devido a problemas de saúde. Embora haja divergência na doutrina, uma vez que foi imposta na forma de Emenda Constitucional número 1 à Constituição de 1967, boa parte dos constitucionalistas afirma que o ato impôs ao país uma nova Constituição. Outorgada por uma junta militar, a Constituição de 1969 atribuiu funções presidenciais aos ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar. De caráter autoritário, ela ampliou os poderes do presidente da República e debilitou o poder legislativo, restringindo as imunidades dos parlamentares. A Constituição vigente é a Constituição Federal do Brasil de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. Ela foi elaborada por 558 constituintes durante 20 meses e promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Possui 245 artigos, divididos em 9 títulos. É considerada a mais completa, principalmente no sentido de garantir os direitos à cidadania para o povo brasileiro. A Carta Magna de 88 restabeleceu eleições diretas para os cargos de Presidente da República, governadores de estados e prefeitos municipais. Definiu o mandato presidencial de 5 anos, estabeleceu o direito de voto para os analfabetos, definiu o voto facultativo para os jovens de 16 a 18 anos de idade, o sistema pluripartidário e colocou fim à censura aos meios de comunicação, obras de arte, músicas, filmes e teatro. Podemos classificá-la, segundo critérios já abordados aqui, como escrita, promulgada, rígida, dogmática, formal, analítica, normativa, eclética e dirigente.